Está aqui com vocês. Vou botar o título da live aqui agora. Vai enviando essa live para todo mundo, para que a gente possa começar o quanto antes. Eu tenho certeza que você vai começar seu dia de forma diferenciada. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Vem chegando. Seja bem-vindo todos vocês. E eu já vou compartilhar essa live. Você já está compartilhando essa live? Vai chegando e vai compartilhando, vai pontuando aqui. Fala, Diego, tudo bem? Estou querendo fazer também já essa live no YouTube. Estou com tudo pronto. O que você sugere? Bora? Vem chegando. Muito bom vocês que estão pagando o preço. Qual é o preço que vocês estão pagando? Está aqui cedinho. Hoje eu fiquei um pouco mais cedo numa live, então abri mão de outras coisas, obviamente, para estar aqui com vocês, de verdade. Mas por quê? Porque eu quero que vocês sofram uma transformação, porque eu quero que vocês prosperem de verdade, por tantos motivos que me movem, né? Eu acredito que o maior é quem serve, sendo o maior quem serve, vale a pena estar aqui. Você está pagando o preço de estar aqui? Você está pagando realmente o preço de estar aqui? Bom dia, é isso aí, muito bom. Eu acabei de fazer mobilidade, estou com a lataria brincando levemente avariada. Quem não sabe, vocês estão chegando aqui agora, está compartilhando comigo. Eu luto, sempre lutei e estou compartilhando aqui um pouquinho essa live, o pessoal chegando, tá? Você pode fazer o mesmo, tá? Sobe o coraçãozinho, envia para todo mundo, para que a gente possa avançar. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Voltei a treinar jiu-jitsu, graças a Deus. Fiquei há algum tempo parado por conta de uma cirurgia. Uma não, seria muito bom se fosse apenas uma. Foram 3 cirurgias. E voltei ontem. Não tem nem como eu falar, justificar para o médico, para o cirurgião, que foi soltinho, né? Não foi soltinho nada. Foi só um treino, só mais um treino, só hoje. Vou começar com vocês aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem que eu faça só o resumo do Provérbios? Ou você quer que eu leia todo o Provérbios 29? Eu vou ler o Provérbios 29 e eu vou falar a aplicação para hoje. Hoje. Escreve aí. Vou aplicar hoje, só hoje. Bota assim, só hoje. Só hoje. Fechou? Eu daria um título que eu coloquei aí, lições atuais. Vocês estão me ouvindo bem? Estou testando ferramentas novas para que a gente possa melhorar a qualidade, melhorar a entrega daquilo que queima meu coração. A qualquer momento você pode enviar perguntas aqui. Vou falar sobre então o resumo de Provérbios. Só um segundinho que eu vou pegar aqui. Muito bom saber que você está ouvindo bem. Vai enviando essa live. Bom, vamos lá. Eu vou começar com Provérbios 29, 2, verso 2. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Ou seja, uma liderança responsável. Você que é líder, pense nisso. Uma liderança responsável. Uma liderança responsável, ela não é uma liderança familiar. O líder, não espere carisma de um líder. O líder precisa liderar. Eu digo isso em qualquer instância, seja na esfera familiar, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica. Você tem líderes na vida acadêmica, seja nas questões espirituais. Você tem uma liderança espiritual e certamente vai ter dado momento que ela não vai te agradar. O líder não é responsável por agradar. O líder é responsável por ser justo e conduzir. Faz diferença? Faz diferença. Muitas pessoas pensam em querer um colo. Você tem que passar essa fase. Aí você fala assim, mas por que as pessoas então não podem ter algum tipo de carisma? Você que está chegando, seja bem-vindo. Estamos na introdução. Tá? A liderança precisa alcançar o seu objetivo. Aí você pergunta assim, cara, qual é o objetivo da liderança? A liderança quer alcançar objetivo financeiro, objetivo espiritual, objetivo de treinamento dos seus filhos, do seu ente querido.
A liderança tem que ser responsável. A liderança tem que ter justiça. E a liderança nem sempre tem que dar explicações. Sabe por quê? E uma vez eu acho que isso tem uma década, de um grande diretor, um grande proprietário de uma empresa aérea. E uma das lições que ele falava, olha, tem mais de uma década esse livro, deve ter uns 15 anos que eu li sobre esse livro. Ele falava algo muito importante, e é válido que você guarde isso, tá? Você que está chegando, seja bem-vindo. Vai ver essa live para todo mundo. O Milk já está aqui comigo, porque o Milk é meu fiel escudeiro de live. Ele falava o seguinte, se o seu líder, se alguém a um nível superior ao seu, te dá uma direção de fazer algo que para você é altamente atípico, insano, incoerente, etc. Ele fala, só faz. Por que ele fala só faz? Eu quero que vocês entendam o seguinte, porque a pessoa que está num patamar acima, ele enxerga acima do que você está vendo. Quando a palavra de Deus fala que os pensamentos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ele está pensando além daquilo que você consegue enxergar. O líder também funciona da mesma forma. Você que é líder, você não precisa dar satisfação para tudo. Só precisa entender que seus liderados têm que acreditar em você. Como eles vão acreditar em você? Como eles vão acreditar em você? Primeiro, pelo poder financeiro, ele precisa receber o salário. Se for um líder que tem uma dependência financeira, que é um líder, o seu chefe, né? Se for seu pai, os seus resultados, o seu amor, você precisa. Hoje eu vou soltar um vídeo sobre paternidade muito forte. Ele precisa entender que você já frutifica, ou seja, só o amor que você dá faz com que ele compreenda. Seu líder espiritual, e eu liderei durante muitos anos a nível espiritual, muitos homens, milhares de homens, a nível mundial, de uma igreja, uma das maiores referências a nível de gestão no Brasil. Os seus frutos, liderança espiritual, você cativa pelo fruto. Você precisa dar explicação. Às vezes, você precisa dar a direção. E os frutos validam, testificam a sua direção. Ou seja, significa que eu fiz e deu certo. Nessa live aqui, alguém está aqui, as pessoas estão aqui por algum fruto que eu dei. Seja no livro que eu escrevi, o livro está ali. Seja no livro que eu escrevi, seja na vida que eu tenho, no estilo de vida que eu tenho, seja no resultado financeiro que eu dou, seja na vida espiritual que eu não abro mão de ter, seja no meu lifestyle, enfim, algum fruto eu gerei para vocês estarem aqui me seguindo, para o Pablo Marçal estar me seguindo, para muitas pessoas estarem me seguindo. Aí você fala, isso aí é soberba? Não, isso é fato. É fato, é simples. Aí eu pergunto a você, pelos meus resultados financeiros, obviamente, tem muita gente que me segue por conta dos meus resultados financeiros, que eu não fico expondo, mas obviamente ele aparece, não tem como eu esconder. Pelos lutadores do UFC que eu tratei, pelos resultados que eu tive das pessoas com quem eu tratei, pelos mentorados que sofreram transformações. Diversos fatores fazem com que você tenha uma liderança. E isso necessariamente traz responsabilidades e consequências. Primeiro ponto é isso. Provérbios 29, vamos fazer o resumo para a gente poder bater bastante papo, para vocês enviarem bastante perguntas. Segundo ponto, vou ler aqui 29 e 25. Provérbios 29 e 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Oh, glória a Deus. Eu sou crente, vocês não sabem. Tomadas decisões conscientes. O medo do homem... Acho que eu li errado. Deixa eu ver aqui, 29 e 25. É isso aí. O medo do homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Às vezes você pode perguntar aqui, Rafael, eu confio no Senhor e o meu coração não está inseguro. Bom, isso pode bater em dois aspectos. Você sente isso no seu coração? Você sente que você confia em Deus, você confia no Senhor. Amigo, você confia, você está aqui no meu colo, você confia em mim.
Então o bichinho está inquieto, quer dar um rolê dele, matinal, né? Eu não dei o rolezinho dele. Você confia no Senhor, você confia nele, mas a sua vida não está segura, a sua vida está insegura, está incerta, está com crise e tal. Bom, vamos lá. Os que esperam no Senhor subirão com asas como de águia, ou seja, acredite que você pelo menos você está debaixo de uma direção correta, você está fazendo certo. No meu livro eu escrevo sobre algumas providências que eu tomei para sofrer uma transformação. O livro Transformando Meninos em Homens, mesmo depois de adulto, não é um livro para homens, é um livro sobre homens. Eu queria que você soubesse disso. Por quê? Porque mulheres compram não só para presentear o seu cônjuge, seu namorado, seu etc. Mas mulheres compram para poder entender o universo, entender a mentalidade do homem. Por que ela quer entender? Porque ela quer ser mais seletiva, ela quer ser mais assertiva, ela precisa entender os pontos em que ela precisa ajustar também, sendo um homem casado. Então o livro Transformando Meninos em Homens é um livro para homens? Não, é um livro sobre homens. Fechou? Fala um pouco da minha experiência, do meu treinamento, do meu investimento nisso. Terceiro ponto, Provérbios 29. Provérbios 29, eu vou falar os principais pontos e vou referenciar. Se vocês quiserem acrescentar. Eu vou ler o verso 18 para poder ficar em ordem de tópicos, tá bom? 29, 18. Deixa eu dar o zoom aqui, que eu estou lendo na minha Bíblia online, porque eu estou sem óculos. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A bem-aventurança é uma das dádivas que você recebe de Deus. Você sempre vai ler, bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém. Né, Milk? Ou então você vai ler em Apocalipse 1:3, que você que lê e guarda aquele livro da revelação. Apocalipse em inglês é Revelations. Você tem a revelação, você é um bem-aventurado. E agora você entende que o que guarda a lei também é um bem-aventurado. Bem-aventurança tem um chamado de crescimento comunitário. Por que eu estou entregando a palavra de Deus aqui? Porque tem uma bem-aventurança? Não, apenas não. Porque eu sei que tem, óbvio. Mas acreditem, gente, porque é algo além de mim que me move a isso. Eu não tenho pretensões secundárias nenhuma. É o preço que eu pago por servir a Deus. E é um preço maravilhoso, porque servir a Deus é um privilégio. Eu estar aqui entregando essa mensagem para vocês é um privilégio. E ele fala que não tendo quem fale das profecias perece. Então sou eu aquele que Deus levantou para falar das profecias. Um dia, rapaz, eu estava vendo uma foto nossa de uma década atrás, no show do Tales, lá no palco, se lembra? Top demais, top demais. Taleco, bom demais, gente boa toda a vida. Existe uma construção pessoal que você precisa viver, mas existe uma construção que você precisa viver em comunidade. O que eu quero dizer sobre isso? Você precisa construir o seu grupo, o seu nicho de relacionamentos. Eu estou aqui construindo um movimento, mais um movimento. Você não tem um movimento? Bom, eu tenho meu estilo de vida, em que muitas pessoas vão caminhar junto, outras não tão próximas, outras online. Eu aproveito para perguntar para vocês, aonde vocês estão falando? Escreve aqui de qual estado vocês estão, de qual cidade vocês estão. Tem gente do Brasil inteiro que depois vem ver a live. Escreve aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão, para vocês entenderem que a construção é essa, o objetivo é esse, o alvo é esse. Compreendem? Eu não estou aqui por público, eu estou aqui por movimento. Eu estou aqui por uma ordenança, por uma direção, por uma construção. Fechou? Muito bom ver vocês chegarem. Olha, eu vejo que o pessoal chega aqui. Aí, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro carece disso, de movimento. Você vai em São Paulo, quando eu piso lá, eu me conecto com 200 pessoas. Aqui, a atmosfera é outra, mas a gente tem que se movimentar, a gente tem que estar ativo. Mas por quê? Porque o Rio de Janeiro zela muito pela qualidade de vida, e eu não abro mão da minha qualidade de vida. Eu sou um cara salgado, sou um cara do mar.
sempre fui dedicado um pouco também ao mar, mas muito bom saber que tem carioca aqui, tem outros cariocas aqui, tem um aqui do Gênero dos Rios, da terra que eu amo demais. Agora, falei sobre 3 pontos. Sergipe. Rapaz, ainda não conheço Sergipe, não me lembro de ter conhecido. Talvez eu fui para algum ponto, mas não me lembro. Vou repetir aqui para vocês o resumão, tomem nota disso. Primeiro, uma liderança responsável. Eu estou lendo e estou pegando aqui, tá? Segundo, tome decisões conscientes. Se você não tem consciência das decisões, tem um parâmetro. Qual parâmetro? Princípios. Princípios. Pois é, o Rio de Janeiro não é apenas o praia, carnaval não, tá? Aqui tem movimento, aqui tem sangue de Jesus, aqui tem princípios e a gente vai botar para quebrar. Ano que vem vamos começar a nossa agenda com o nosso Overflow. Já temos o Movimento Transformados, que é online, o link está aqui na bio, por isso que está escrito aqui, sofra uma transformação. Eu vou ensinar a vocês o que queimou meu coração e Deus falou para eu fazer. Eu estou fazendo minha 2ª edição. São os passos que eu dei para sofrer uma transformação radical. E eu entendi sobre isso e eu ensinei os lutadores do UFC, ensinei atletas olímpicos a sofrerem transformações. E foi factível, foi palpável. Essa camisa aqui, acordei com o objetivo de não acordar minha filha, porque ela está na cama com a gente hoje. Foi uma das primeiras que eu peguei. Essa camisa aqui é uma camisa oficial, só quem está lá dentro tem essa camisa. Eu tenho algumas delas assim, porque você ganha um kit quando você entra lá nos corners, nas lutas, né? Liderança responsável, tomada de decisão consciente, crescimento pessoal e comunitário, ou seja, você que está aqui, benção, você que está aqui, a gente está fazendo um crescimento comunitário, esse número que está aqui vai crescendo, por quê? É um crescimento em comunidade online, que em breve vai estar todo mundo conectado pessoalmente. Por quê? Porque o movimento gera uma energia que atrai. Não tem saída. Então, um crescimento pessoal e comunitário foi Provérbios 29 e 18. Quero que vocês tomem nota. 4º ponto, uma comunicação construtiva. Que está aqui. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Bom, eu quero crer que vocês não estão vendo um homem precipitado no falar. Na verdade, eu relutei muito. Everton, um camarada que me conhece desde o começo de uma caminhada, está aqui nessa live. Ou seja, eu não sou um homem precipitado, fiquei debaixo de uma direção, eu não movo uma palha se não for em direção de Deus. O versículo de Provérbios do Provérbio 24 foi o que mais me marcou. Vou ler aqui. Vamos ler o Provérbio 24? O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Olha só. O ladrão tão somente veio para roubar, matar e destruir. As pessoas falam muito ao pé da letra, né? Que falam que não é o diabo porque está escrito sobre o ladrão. O ladrão, eu entendo teologicamente, que é o falso profeta. É aquele cara que utiliza de ambiência para explorar. O falso profeta, ele é o ladrão. Assim como na palavra de Deus fala dos cães não herdarão, não terão parte no reino, não é o animalzinho, não é a questão do milkzinho. É a questão, os cães também são os falsos profetas, tá? É uma analogia aos falsos profetas. Os falsos profetas são esses. O ladrão é aquele que também que é o ladrão das nossas almas, é aquele que quer roubar, matar e destruir, que é o inimigo. É o Satanás agindo, de fato. Cuidado com quem você se associa. Existem um ambiente que vocês estão que eles só querem te sugar. É simples assim, eles querem sugar sua alma. Eles querem sugar porque você é uma constância numérica. Eles querem sugar seu relacionamento enquanto sociedade. Mas por que enquanto sociedade? Porque se ele te coloca no meio, mesmo estando errado, e você tem um convívio social, seus filhos frequentam o mesmo ambiente, sua família, sua mulher, ele te dominou. A palavra de Deus, a Bíblia ensina em Atos 2 que o convívio em comunidade faz parte do Evangelho. Atos 2, logo em seguida que derramou o Espírito Santo de Deus, eles viveram em comunidade. Quer raptar uma família inteira? Construa um ambiente de comunidade para ela. Seja sutil. Tem gente que não sai de ambiente tóxico porque fala, meu filho já está frequentando aquele ambiente,
eu quero o melhor para meu filho, a escola é boa e tal. Cara, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Você tem que ser livre. Eu vou te contar um segredo. Isso vai dar treta por causa da minha... Mas eu vou contar porque é palavra de Deus. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um cara bom. Quem já ouviu falar no apóstolo Paulo, comenta aqui. O apóstolo Paulo construiu a teologia neotestamentária. Mais da metade do Novo Testamento está escrito e fala sobre ele. Ele escreveu 13 dos 27, ok, mas ele é citado a rodo no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Tem um livro que tentam pontuar que a autoria é dele e tudo mais. O apóstolo Paulo teve um profeta que impôs a mão dele e desceu as escamas, está em Atos 9. Apóstolo Paulo, ele só cita o nome desse profeta quando ele está sendo julgado. Eu estou fazendo isso porque aconteceu isso, porque eu caí do cavalo, porque não caiu do cavalo, né? Mas, não levando ao pé da letra, eu estive naquele caminho que leva a Tarso. Não tinha como ele não estar caminhando a pé, era longe, eu estive lá pessoalmente, entendeu? Então possivelmente ele estava a cavalo, uma carruagem, seja o que for, mas ele estava lá. Ele só cita ali, não dá nem nome, ou seja, tem gente que idolatra líder. Fala sério, a idolatria levanta deuses que você não vai querer saber disso. Deus não divide seu trono com ninguém. Mas eu não quero tratar sobre isso. Eu sei que você talvez tenha uma dependência religiosa e eu espero só que você seja livre. Porque uma construção de liderança quer que você voe, não que você seja preso. Tá? E vão para cima. Poderoso isso, hein? Obrigado por pontuar e por compartilhar. Tá? Quiserem mandar perguntas, bota aqui na interrogação que aparece aqui e as pessoas veem mais. Bom, comunicação construtiva e Provérbios 29, 7. Aí você vê que eu botei tópicos que sejam crescentes, não seguindo a ordem cronológica dos tópicos. Ok? O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Meu Deus. É uma sinuca de bico isso, né? Porque às vezes a gente se sente pouco atendido ou pouco assistivo porque Não, ele não escreveu mais de 50% não, tá? Ele escreveu 13 dos 27 livros. Mas tem um que a autoria pode ser dele ou não, é questionável. Mas ele consta em mais de 50%. Ele consta mais de 50% dos livros, porque em Atos dos Apóstolos é ele batendo voado, batendo demais ali, né? Atos 16, quando ele encontra com Timóteo, e por aí vai, né? Atos 9, quando ele é derrubado pelo Senhor. Depois vamos fazer uma série de lives sobre Atos. Depois eu estou querendo fazer uma série, vou fazer uma enquete, olha só, vamos seguir os passos. Vamos seguir os passos? Quero que vocês que estão aqui não fiquem de fora do meu grupo do WhatsApp, está na minha bio, tá bom? Eu vou mostrar até para vocês. Está na minha bio aqui, tem o meu grupo do WhatsApp. Primeiro, você tem que estar lá, porque a gente vai fazer enquete lá sobre esse assunto, tá bom? Primeiro isso. Segundo, quero que vocês entrem no grupo Transformados. Tem uma mentoria fechada que vai ser só para 7 pessoas. Você está cobrando por isso, cara. Eu falo isso como profissional formado na área. Como é que eu vou te passar isso com mais delicadeza, com mais clareza? Delicadeza não, clareza. Eu sou muito papo reto. Existem já validações da construção da psicologia que é necessário ter investimento, porque senão o seu inconsciente não abre. Você não valoriza. Você não valoriza, sabe? Aquele ditado que cavalo dado não se olha os dentes. Acredite nisso. Eu tratei de lutadores, eu tratei de pessoas de alto rendimento, que só quando eu botei um preço alto, não só pelo UFC, porque eles me bancavam, mas para o atleta, porque senão eu não conseguiria fazer a tratativa ser eficaz. Entendeu? A atleta teve que fazer investimento. Por quê? É pequeno? É pequeno, mas era só para ele validar. Compreendem o que eu quero dizer? Então a mentoria é alguém que quer dar um passo. Não existe você fazer múltiplo de 0. Existem sementes que precisam ser lançadas. Eu entendo que dinheiro é energia, é combustível. É o que eu boto no meu carro para andar, é energia. É a energia que me faz ficar caminhando, energia. É combustível.
Entendeu? Espero que vocês entendam isso. Então, Mentoria Transformados, obviamente, tem um preço e é pífio. Quem estava lá sabe disso. Quem participou está até na minha live aqui agora, nesse momento. Você sabia que isso é uma construção inconsciente? Tá? Você, vou até fixar seu comentário aqui. Você só tem o resultado se você tiver o investimento. Não é uma questão de existência, não é nada disso. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma alimentação saudável ao extremo. Tenho meus dias de off, ok, mas eu tenho minha alimentação saudável. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se está funcionando direitinho isso aqui. Eu acho que deu um piripaque aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou até botar aqui uma lapela aqui para ver se funciona, porque eu acho que apareceu alguma luzinha aqui de alarme e eu não quero cometer esse erro. Fechou? Só um segundinho, fica aqui. Gratidão também, Júlio. Saudade de você, varão. Some não. Pronto. Deixa eu botar aqui. Esse microfone bateu um alarme. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Muito bom, muito bom. Vamos continuar. Por que eu marquei isso aqui? Imagina só, eu tenho condicionamento físico saudável e tudo mais, mas se eu pagar para uma nutricionista, eu vou focar no resultado. Eu tenho que entregar métricas. É inconsciente isso, gente. Eu estou falando de fatos. Se alguém vier me perguntar conselhos a nível da psique, a nível da psicologia, a nível da tratativa, eu vou dar os conselhos, eles não vão ser aplicados. Por quê? Porque não houve investimento. Agora, quando você para e se depara com um investimento, o seu inconsciente fala, eu dei, volta. Precisa voltar. E vou te falar que isso faz parte até da aula. É sério isso, tá bom? Então, Mentoria Transformados, eu quero que vocês sofram realmente uma transformação. Eu relutei com Deus, eu relutei no meu off com Deus, cara, não faz sentido eu chamar só 7 pessoas. Porque eu poderia fazer meia dúzia de tráfego pago, eu teria 200. Eu sei do que eu estou falando, eu tenho movimentos que funcionam, né? Mas por que isso? Porque Deus quer levantar os dele. Eu entendi isso. Tipo assim, não tem um tráfego falando sobre isso, não tem nada falando sobre isso. Eu até parei de fazer a minha mídia social. Por quê? Porque eu estou sendo contra-intuitivo. Por quê? Porque Deus, quando ele toca nos dele, ninguém segura, cara. Não é falta de dinheiro, não é falta de paciência, não é falta de janela. Cara, quando Deus toca e fala assim, já era. No último Mentoria Transformados teve um que foi assim, teve dois que me compartilharam isso. Uau! O cara falou assim, era o último que eu tinha. Olha, teve mais. Teve um cara, ele falou assim, era o último recurso que eu tinha. E ele entrou no Transformados. Você sabia que ele hoje está indo num leilão, inclusive eu vou arrematar itens que ele vai lá validar? Olha as conexões que são construídas. Ele está se especializando numa área e em outras eu sou e a gente junto monta uma mente mestra. Eu não vou citar o nome dele porque obviamente não sei qual é. Entendeu? Ou seja, ele entrou numa vertente que eu já atuo. A minha empresa é de salas de leilão. Entendeu? Uma das minhas empresas está dentro de uma sala de leilão. Eu já fiz leilão. Meu sogro é de cara de leilão a Vera. Aprendi muito com ele. E a gente juntou e montou uma mente mestra. E a gente vai arrebentar. Arrebentar, mas vai arrebentar mesmo. Enfim, por isso. O camarada era o último recurso que ele tinha. Hoje é um camarada investidor em leilões. Cara, ele vai explodir. Ele vai fazer alguns milhões rápido. Rápido. Assustadoramente rápido. E você está aí de milinguingue. Não tem nenhum termo para usar, usei um termo engraçado, só isso. Entendeu? A gente procrastina, a gente quer olhar a realidade de hoje. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Vamos lá. Provérbios 29:7 fala sobre justiça social. Na verdade, ele fala sobre o inverso. Eu foco num Deus de justiça. Primeiro, eu estou fazendo isso porque queima meu coração, porque move meu ser, porque faz validar aquilo que eu vivo. E eu já falei para algumas pessoas, se eu não viver para servir, não faz o menor sentido, nem ficar vivo. Ah, você tem uma mulher maravilhosa, você tem uma filha linda, você tem isso aqui. Ah, você não está entendendo.
Você não está entendendo. O que move além de mim, se eu não for servir, não tem rolo, não tem negócio. Eu não vou vender a minha história e minha construção por isso. Entendeu? Então, quero que você entre lá. Eu quero que você realmente sofra uma transformação. Tá bom? Eu já vou abrir aqui para perguntas. Eu já vou deixar primeiro aqui. Deixa eu falar para vocês aqui. Sexto ponto e eu vou encerrar. 29:11. Tá bom? Provérbios 29:11. Deixa eu botar o título aqui de novo. Provérbios 29:11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Olha só. Não vou falar para você não cumprir Provérbios 29, mas eu vou dizer o seguinte: à luz da espiritualidade e à luz da psicologia, fechou? Espiritualidade, o inimigo das nossas almas, ele não tem o poder de entrar numa nova criatura. Cara, a sua teologia pode contestar isso. E eu respeito. Mas Deus é onipotente. Rapaz, eu tô cismado que essa tela tá torta. Hoje eu tô demais. Gente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Estou fazendo com os dois microfones que eu estou ensaiando no YouTube, tá? Vai ficar maneiro. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ficou claro? Legal. Ele consegue discernir entre a medula e os seus ossos, ele consegue entrar dentro do seu coração, ele consegue falar no seu espírito, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando nós e o espírito dele fala com o nosso espírito. Também nós temos o nosso espírito. Tá claro isso? Tá claro isso. Beleza, o diabo não. O diabo dá sugestão. Beleza? Escreve aí, sugestão. Quando você fala, o cara que não entra aqui e nem aqui, ele ouve. Então, quando você fala para todo mundo, a nível espiritual, o diabo está em ciência da sua estratégia e ele vai agir contra. Ele vai arrumar um problema. Eu e minha esposa, a gente tem alguns princípios que, com coisa incrível, a gente não entrou em concordância, já tínhamos isso pronto. Já vem minha filha nos dar bom dia. Vem cá, filha. Princesa do pai. Olha só essa toca do pai. Primeiro foi. Ah, vai dar bom dia, não? Então tá. Ela não quer dar bom dia hoje. Então vem cá, filha. Vem cá. Toca. E foi embora. O diabo da sugestão ouve e é ativa. Questões espirituais, questões psicológicas. Quando você fala, quando eu leio assim, vem coisa nova por aí, eu já sei que não vai vir. Por que não vai vir? Porque você tem serotonina que é liberado. Quando você fala sobre isso, tem endorfina e serotonina. Então, quando você fala de algo que vai ser grandioso, maravilhoso, etc., o seu cérebro não entende sobre o futuro e ele fala, aconteceu, porque ele verbalizou e ele libera os hormônios do prazer, da conquista, da saciedade. Então, o seu cérebro já se saciou disso. Ele não quer fazer mais isso. Você pode até consumar o ato, mas vai dar um trabalho. Porque você vai militar contra o inimigo e contra o seu cérebro. O que para mim é muito normal. Ontem eu fui treinar jiu-jitsu, depois de um tempo, recuperação de cirurgia. Não poderia treinar, por isso que eu estou com essa pequena reuniãozinha aqui. Eu acho que são alguns graduados muquiranas que não fizeram a unha, eu acho. Mas tudo bem. Quando eu falo muquiranas, isso não peça para vocês não, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Quando você fala sobre isso, você milita. Ontem meu cérebro falou, não vai. Só que eu adoro contrariar ele. Eu não contrario o meu coração, mas eu contrario o meu cérebro. Constantemente. Então você tem que ter equilíbrio, firmeza e bondade é o sexto item. Se eu pudesse botar um tema para Provérbios 29, seria equilíbrio, firmeza e bondade. 29:11. Por quê? Porque aqui ele está falando sobre o inverso. Bom, gente, quando você verbaliza, vem coisa nova, vou fazer, vou acontecer, vou aquilo, o seu cérebro está assim, ah, que delícia, estou liberando serotonina e estou liberando endorfina, prazer e saciedade. Ai, sobre esse assunto estou saciado. Seu cérebro não vai maquinar para fazê-lo. Agora, quando você desperta um desejo nele, ele até no seu inconsciente, ele está liberando possibilidade de resolver.
Quando eu era programador, eu sonhava com problemas resolvidos, problemas que eu não conseguia resolver durante o dia. Eu acordava, achei a solução. Por quê? Porque o seu inconsciente trabalha em background. Então, por favor, não fale para todo mundo os seus desejos, as suas intenções. Tenham sim pessoas com quem você precise confidenciar, compartilhar. É importante isso. Eu confidencio tudo com a minha esposa. É incrível a minha tranquilidade nisso. Por quê? Porque eu falo sobre qualquer assunto. Às vezes eu trato assim, eu estava pensando em comprar aquilo. Ela fala, não, porque aquilo lá. Cara, meu cérebro fala assim, ó. Por quê? Porque jogo fora. Porque ela enxerga algumas áreas, mulher tem isso, tá? Ela enxerga algumas áreas que eu não enxergo. Eu não vou enxergar. É o tal do Sixth Sense, né? Não enxergo. O homem é mais focado, o homem é um cara mais visceral. É um homem mais de caça. A mulher vê o todo, ela protege a sua manada, ela protege o seu todo, ela protege a sua família. Então tem essas paradinhas que eu te garanto, eu estou um pouco inquieto com isso, né? Eu te garanto que você vai ser mais prático. Fechou? Bom, vamos às perguntas. Depois, no final, eu vou fazer o resumão dos 6 pontos principais que eu fiz em Provérbios 29. Pergunta dos stories, não tenho medo. Você tem medo? Escreve aqui, eu tenho ou eu não tenho, antes de responder. Fechou? Escreve, pode escrever. Eu tenho ou eu não tenho. Provérbios 29 é uma aula para você aplicar hoje. Hein? Aulão, hein? Aulão, hein? Vou botar o resumo. Equilíbrio, firmeza e bondade. Vamos lá, não ter medo. Bom, não ter medo já é um bloqueio. Já é um trauma da sua inconsciência. Do seu inconsciente. Por quê? Porque o medo paralisa a pessoa. Mas existe o medo inconsequente e o medo consciente. O medo consciente, cara, antes, você pega uma pessoa e nunca viu uma cobra, por exemplo, por isso que existe uma analogia em relação à cobra em Gênesis. Uma pessoa nunca viu, nem no YouTube, nem nada, nunca viu nada sobre cobra. Quando você posiciona uma cobra, ela pula. A pessoa pula com medo. Por quê? Existe um inconsciente sobrevivência. Existe um inconsciente da sobrevivência. Eu não vou pular de cima de um prédio, assim como Jesus ensina. O diabo fala, os seus anjos vêm aqui e vai te salvar. Ele vai falar assim, não vou tentar o Senhor teu Deus. Então existe um medo inconsequente. Esse medo não. O medo incontrolado, que é uma fobia, enfim. Mas todos nós temos algum medo. Os lutadores do UFC, na qual eu tratei, todos eles, sem exceção, têm medo. E um dos pilares de tratamento era o medo, medo de perder a família, medo de perder o contrato com o UFC, medo de fazer um monte de coisa, medo de tomar decisões erradas. Todos nós temos medo. Quando você fala que não tem medo, é um estado de negação. Esse estado de negação ele foi desencadeado por algum processo. Esse processo a gente precisa mergulhar, expor e tratar. Todo mundo faz analogia em relação à ferida, né? O ferido precisa ser tratado e tudo mais. Não. Eu falo que ele precisa ser exposto do inconsciente para o seu consciente. Você tem que ter consciência dessa necessidade. Você sabe qual era a primeira pergunta que o lutador do UFC fazia quando começava a tratar eles? Pode botar aqui. Aliás, envia sua pergunta aqui também na interrogação. Fechou? Qual era a primeira pergunta? Qual era a primeira pergunta? Nem tanto. Qual era a primeira afirmação? A primeira afirmação era: eu não sou maluco, tá, de estar aqui com você. Né? Eu sou educadamente convidado a estar aqui. Isso é um bloqueio terapêutico. Obviamente, eu preciso quebrar isso. Né? Precisava quebrar isso e, cara, provei. Olha só, eu falo sobre terapia, mas eu provei no meu mestrado, eu provei no meu mestrado que eu fiz apenas aconselhamento espiritual e não nenhum tratamento voltado às questões da psicologia, psicanálise, etc. Eu provei isso. Por quê? Porque eu estava ali para enfiar a salvação no coração daquela pessoa, para ir confessar Jesus, enfiar no sentido carinhoso, entendeu? Então eu provei mesmo. Quem quiser depois eu até posso compartilhar. Eu botei um caso de um atleta. Teve uma vida transformada, provei no meu mestrado foi todo nisso, tá? O pessoal pirou com isso. Mas, vamos lá, o medo nos freia ou nos move. Por quê?
O medo nos freia. Quais pontos que o medo nos freia? Primeiro, falta de amor. Você não se sente amado, por isso que você tem medo. Medo de aceitação, de aprovação, de avançar, de ser milionário. Medo. Medo de se expor, medo de fazer o que eu estou fazendo aqui. Medo, medo, medo. Por que esse medo? Por que você fala que é falta de amor? Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Você não se sente amado pelos seus pais, você não se sente amado pelo seu marido, pelos seus filhos. Por consequência disso, você não se sente amado por Deus. É simples assim de se expor. E é complexo para quem vive isso. Eu respeito isso. Mas olha, tem como resolver isso, tá? Medo não é, o amor não é só uma decisão, é um sentimento. Você precisa expor esse sentimento, tá bom? Medo de ser rejeitado é falta de amor. Então, medos que te paralisam são esses. Existem medos patológicos, ok. Quais são os medos patológicos, Rafael? Cara, medo de fobia social é um medo patológico. Medo de altura, medo patológico. Tem um filme saudoso que fala aracnofobia, medo de aranha. Medo. Tudo que vem fobia vem da palavra do medo, né? Fóbico. Qualquer medo que foge a um modelo que tem mensurado um limite é um medo patológico, ele precisa ser tratado. Ok? Agora, o medo como incentivo, cara. Toda vez que eu vou treinar, eu tenho medo e eu avanço para vencer o medo. Repete aqui comigo aqui. O amor vence o medo. O amor vence o medo. Cara, todo desafio que me coloca numa condição de medo, e se eu avanço. Se eu fizer esse investimento e quebrar e perder as riquezas, estou nem aí. É um motivo para me fazer avançar. O investimento numa mentoria pessoal é caríssimo, estou nem aí. Eu vejo os prós e os contras, isso não vai ser o empecilho. Então, medo de quebrar, medo de perder casamento, você acaba atraindo isso. Por quê? Porque o medo também é uma energia, e você exala essa energia inconscientemente. Olha só, essa é uma das coisas mais sérias que eu vou falar aqui hoje. Se você tem um medo que te domina, o seu inconsciente vai fazer com que ele seja consumado. Não tem saída. Rafael, tem atributos espirituais envolvidos porque eu sou um ser espiritual? Tá. O que eu estou falando de consciência inconsciente também é absolutamente espiritual. Então você atrai aquilo que você exala. Você exala medo, você vai atrair as consequências do medo. Mas se eu fizer isso, por exemplo, eu fiz uma baita de uma aquisição esse ano. Aí minha esposa falou assim, Rafael, a gente tem um cruzeiro para fazer, você quer adiar para a gente poder concluir esse negócio? Não é concluir com questões financeiras, é por conta do momento, e focar um pouco nisso. Eu falei, só por isso a gente vai fazer o cruzeiro. E aí teve outros medos. Quais outros medos? Eu fiz uma cirurgia de emergência, 2. Eu estava recém-operado há dias antes da minha viagem. Falei, mais um motivo para ir. Não era um motivo inconsequente. Cara, não tem desculpa para quem quer fazer o que tem que ser feito. E eu viajei, curti pra caramba. Acredite, eu tive complicações da minha cirurgia lá, dentro de um navio. Nos Estados Unidos, você comprar um antibiótico é quase impossível. Eu tive uma infecção lá. Cara, eu tô nem aí, eu desfrutei o medo. Com medo, nada, eu matei o medo. Sabe como é que você resolve o medo? Mata ele de fome. Eu tenho um post que fala sobre isso aí. Vamos postar isso. Mate seu medo de fome. Você vai ver que ele era pequenininho, porque mais de 90% dos seus medos não vão acontecer, os seus temores não vão se consolidar. É um assunto muito sério falar sobre medo. Fechou? Bom, gente, estamos no momento agora de encerrar essa live. Vamos fazer as perguntas. Eu faço novamente o convite. Vai na minha bio, vê se faz sentido, vem com a gente. Essa frequência energética é uma frequência inconsciente. O seu cérebro exala isso e atrai, cara. Atrai. Atrai. Assim como você se vê, assim você é. Assim não atrai. Fechou? Perguntas agora. Quem quiser fazer perguntas sobre qualquer assunto, sobre transformados, sobre Provérbios 29, sobre questão sobre salvação, sobre Deus, sobre Jesus, faça a sua pergunta e vamos para cima. Tá bom? Tem perguntas? Então, se não tem perguntas, marca eu aqui, ó.
Dá o print. Vou fazer aqui assim, ó. Que é um símbolo que eu sempre tive. Me marca nos seus stories que eu reposto. Alguns. Me marca nos seus stories. E bota a palavra que te tocou aqui nessa live de hoje. Fechou? Tamo junto. A de ontem eu vou arquivar e a de hoje eu vou deixar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fui.